Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais esse momento especial aqui da nossa programação online, né? O Ministério Manancial Online, onde você está para que você possa então ser abençoado. Que Deus possa abençoar você que está aí nos nossos canais de transmissão, que o Senhor possa fortalecer, direcionar, capacitar e te abençoar de uma maneira muito especial nesse momento. Eu gostaria de falar com vocês um pouco. Deus colocou em meu coração de eu estar ministrando com vocês uma série de mensagens nas segundas-feiras, onde nós falaremos sobre uma vida abençoada. Tem um livro que nós então lemos, por nome Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, onde esse livro ajudou por demais a minha vida, ajudou por demais a vida de algumas pessoas que fazem parte então da nossa igreja. E assim também eu gostaria de partilhar isso com você em nosso estudo, né? Toda semana, toda segunda-feira, nós vamos estar aqui falando sobre esse propósito durante 7 semanas. E hoje então é o primeiro dia e eu gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para revelar ao teu coração. A questão então de viver uma vida abençoada é algo do coração de Deus para a vida do homem. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele enviou seu Filho para morrer em favor a cada um de nós, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna, uma vida então após essa que nós vivemos, e uma vida então em abundância, quando nós olhamos para a nossa situação e circunstância aqui nessa terra, entendendo então uma vida diferenciada, ok? Então quero começar com você e o primeiro estudo dessa série vai falar sobre tudo sobre o coração. O coração ele procede então todas as saídas da vida, então tudo é através então do coração. Nossa cultura está saturada de falsos ensinamentos sobre o que significa ser abençoado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos realmente viver uma vida abençoada? Nessa série, com base no best-seller do pastor Robert Morris, Desbloqueando as recompensas de uma vida generosa, você será então encorajado e desafiado a mudar a maneira como pensa sobre generosidade e viver uma vida plena e abençoada. Temos muitas preconcepções do que seja uma vida então abençoada. Nós pensamos em muitas coisas ligadas ao receber. Nessa série o Senhor vai nos ajudar a compreender onde começa a bênção e onde está a real fonte de uma vida abençoada. Qual é a origem disso? Se vamos à origem certa e de lá partimos, então nossa rota estará correta e os resultados serão os que Deus planejou. Estamos começando essa série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada. E essa série nova, mas o assunto está no nosso coração há um grande tempo. E eu creio que será então uma grande mudança, um grande tempo, uma grande diferenciação para a sua vida, né? A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Veja, Deus, ele já nos abençoou. Nós podemos receber então isso como herança. Porém, é como você então ter um pomar na tua casa e você então não estender os seus braços para pegar então as frutas da qual está em cada uma das árvores. É mais ou menos isso que então acontece sobre o ser humano que não vive o processo que Deus ele tem para a sua vida. O povo de Deus é um povo tão abençoado que até quando o mal deseja o contrário, encomendando o serviço espiritual do mal, ele não funciona, né? Ou seja, se alguma coisa preparada contra a nossa vida vier, ela não vai prosperar. Por quê? Porque o Senhor ele tem nos abençoado e tem nos guardado. O Senhor entregou um oráculo para Balaão entregar a Balaque e ao povo de Israel. Números 23, 19 e 20 diz assim:
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso então mudar. O Senhor então ele deseja nos abençoar. O Senhor ele deseja então nos fortalecer. O Senhor ele nos deseja então que eu e você sejamos pessoas verdadeiramente abençoadas diante do processo. Você conhece essa história? Aconteceu em Canaã, porque quando o povo então entrou na terra, ia entrar na terra prometida, o inimigo então queria de qualquer forma que Balaão então amaldiçoasse o povo, mas não foi assim. A palavra do Senhor diz que Balaão desejou com que o Senhor pudesse então o abençoar e de forma então diferenciada, né? Balaão era conhecido por fazer magia e as pessoas confiavam que suas bênçãos e maldições tinham poder. Balaão foi um adivinho contratado para amaldiçoar Israel, mas que acabou então abençoando o povo, porque a Bíblia diz que uma mula falou então com ele, dizendo para ele que ele precisava cumprir o chamado que Deus havia então determinado para a vida dele. Então, tudo procede do coração. Você pode repetir comigo? É tudo sobre o coração? Isso, é tudo sobre o coração. Mateus 7,1 diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgardes, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada então para medir então vocês. Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a você, pois a medida que usarem também será usada para medir então você. O ato de dar começa na atitude do coração. Tudo tem a ver com essa essência de como damos, como entregamos a Deus. A adoração, ela é entrega e livre oferta de doação de amor. É uma resposta ao amor que Deus tem por nós, um ato de relacionamento com Ele. E está escrito em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Deus ele quer nos abençoar, mas eu e você precisamos ter o nosso coração aberto e generoso. Eu posso falar isso para você porque Deus ele colocou em minha vida esse coração, um coração que realmente é generoso, que quer então ajudar as pessoas e quer então beneficiar a obra de Deus. Nós não queremos em hipótese alguma deixar com que o inimigo destrua os planos que Deus determinou para as nossas vidas. Por isso, eu e você precisamos nos posicionar e viver uma vida plena e abençoada no propósito, no caminho e na direção que Deus ele nos determinou. Uma pergunta simples para você. Você viu a palavra dinheiro em algum desses versos? Não. O contexto aqui é julgar ou não julgar. Novamente, a palavra dinheiro não aparece nesses versos. Muitas vezes, quando lemos o verso 38, pensamos em dinheiro, porque quando ouvimos dar, fazemos associação então às finanças. E não é isso, apenas que Deus ele quer fazer e falar com a nossa vida. Por quê? Como poderei pregar sobre graça se não falar em dar? Até porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu, Ele entregou o Seu Filho em favor de cada um de nós. Ou como pregar sobre casamento e não falar em entrega? Porque um casamento não funciona se um cônjuge não se doa ao outro. Por isso que essa mensagem se aplica a toda a sua vida, porque toda entrega começa com o coração. Justamente por essa razão, esta mensagem leva então esse título. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Algumas pessoas dizem: a igreja está atrás do meu dinheiro. E eu digo: a igreja não, mas Deus está atrás do seu coração. E Ele sabe que seu dinheiro mostra onde o seu coração está.
Existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Ele tem acesso ao meu coração. Por exemplo, se aplica na Bolsa de Valores, você desenvolve um hábito de acompanhar o desenvolvimento financeiro da Bolsa. Você não fazia isso com tanto afinco, mas uma vez que você colocou o seu dinheiro lá, você então vai acompanhar. Quando você então associa a forma então do seu coração para com o entregar, está nos dizendo a seguinte situação: se eu então consigo entregar aquilo que é meu para Deus, Deus então tem o meu coração. Se eu não consigo então entregar aquilo que é meu para Deus, Deus ele não tem o meu coração. Isso então precisa ficar claro para a tua vida, porque é o propósito que Deus então determina em nosso coração. Nós precisamos ser pessoas de doações, de generosidade, para que assim a obra de Deus e o avanço do Senhor ela prossiga. Você quer seu coração no reino de Deus? Coloque então o seu tesouro no reino de Deus. Vou repetir, você quer o seu coração no reino de Deus? Coloque então o seu coração no reino de Deus. Disse Jesus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo de número 21. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração estiver então fazendo qualquer outra coisa diferente, ali vai estar então o seu tesouro, porque é do coração que procede todas as saídas da vida. O padrão é Cristo. Ele é o nosso modelo e o nosso desejo de nos tornar semelhantes a Ele em tudo. Olha que coisa interessante e impressionante. Preste atenção. A palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia. Por quê? Porque Deus quer que nós creiamos então em sua palavra, correto? A palavra então orar aparece 371 vezes na Bíblia, porque Deus ele quer que nós oramos. A palavra amor aparece então 714 vezes na Bíblia, porque Deus ele quer que nós amamos. Mas olha que absurdo, olha que coisa então esmagadora. A palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia, porque Deus ele quer que nós damos. Se eu juntar a palavra crer, orar e amar, não dá a quantidade então ainda de doar, porque Deus ele doou aquilo que ele tinha de mais importante, que era então seu filho. Agora eu e você precisamos ter o nosso coração voltado para entregar ao Senhor aquilo que também é importante para nós, para que o reino dele avance e prossiga, porque é através do coração, é uma prova do coração que nós temos, que nós vamos alcançar então as direções, as diferenças e os objetivos então diferenciados sobre a nossa vida. Entendeu? Este é o cerne da mensagem, é uma questão do coração. Nos versos que lemos nos evangelhos se fala em julgamento, condenação, perdão e doação. Você receberá de volta aquilo que você entrega. Portanto, como desenvolver um coração generoso? Obedecendo e praticando então as escrituras sagradas, Deus faz a terra rica. Não precisa haver pobreza e miséria. Isso veio à terra pelo coração pecaminoso e egoísta do ser humano, após então a sua queda. O plano perfeito de Deus é abençoar, e Ele abençoou a terra para todos nós. Nós vamos aprender 5 princípios aqui em Deuteronômio capítulo 15, sobre esse estudo que nós estamos falando e sobre o projeto de dar do nosso coração diante do Senhor. Deuteronômio capítulo 15 nos ensina: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra em que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que ele dela tome posse e os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda essa lei que hoje eu estou lhe dando. Se houver algum israelita pobre em qualquer uma das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando,
não endureçam o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Deuteronômio capítulo 15 nos ensina, e isso o povo judeu, eles têm muito e praticam muito isso. O povo judeu, você vai perceber que dificilmente tem um pobre entre eles. Quando eu digo pobre, eu digo pessoas necessitadas mesmo de até mesmo básico para sobreviver. E quando nós olhamos, eu fui muito a São Paulo, viajei muito tempo fazendo compra em São Paulo e eu me deparei com muitos judeus lá e fiz amizade com algum deles. E algumas pessoas ali, nós percebíamos que eles se ajudavam um ao outro, eles trocavam as coisas, eles se compartilhavam então as coisas para que assim eles pudessem, todos eles avançarem e crescer. Quantas vezes que eles traziam pessoas então de fora, da terra deles para trabalhar em São Paulo para eles, primeiro como funcionários, mas ajudavam eles para eles montarem seus próprios negócios. Esse é um padrão do judeu e é o que a Bíblia está dizendo. Hoje nós estamos percebendo pessoas que vê a pessoa ali difícil, com a sua vida ferrada, tudo atrapalhado e não faz nada para poder ajudar. Meu irmão e minha irmã, imagina se todos nós ajudássemos uns aos outros. Como seria diferente a nossa vida? Como seria diferente então o agir do Senhor na nossa história, no nosso caminho? Deus, Ele quer que eu e você estejamos e vivemos de uma forma diferenciada em Cristo Senhor. Então, sua vida ela é abençoada quando você então toma atitude no seu coração. Sendo assim, primeiro, você aprende a lidar com o coração egoísta. Vou repetir. Você precisa aprender a lidar com o seu coração se ele for egoísta. Deuteronômio 15:9 diz assim: cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá então apelar para o Senhor contra você e você será então culpado pelo pecado. O coração egoísta, o coração que faz só para si, que busca só os seus próprios interesses, que luta apenas pelas suas causas, que busca apenas então recursos para si. Não. De forma alguma isso então nós devemos deixar acontecer. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas, lutar com esse coração egoísta, O egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos, que eram os anos sabáticos. E aqui Deus está alertando o povo para não se apegarem a isso e serem generosos com ele. Porque Deus criou o dar. Você acha mesmo que Deus precisa do nosso dinheiro? Deus criou o dar para o nosso bem, para tirar o egoísmo da nossa vida. Em Gálatas 5:20 nos ensina muito sobre o egoísmo, que ele é o fruto da carne. O que é a pessoa egoísta? A pessoa egoísta, se ela tem algo, ela prefere então ficar sozinho com ele, mas de forma alguma partilhar com alguém aquilo. Sendo que o coração generoso é aquele que entende que partilhando vai então ter a bênção e a vitória sobre a sua vida. Então o primeiro passo, aprenda a lidar com o coração egoísta. Nós somos maus de natureza. Repare que nós não precisamos nos esforçar para fazer o que é errado, para fazer o que o pensamento egoísta, os sentimentos egoístas, nós não precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos esforçar para fazer o bem, como o apóstolo Paulo nos ensina, que nós precisamos então nos esforçarmos para fazer o bem. Diante dessa situação, diante desse fato, diante dessa causa, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Somente assim nós alcançaremos a vitória e a direção sobre as nossas vidas. Segundo, aprenda a lidar com o coração ansioso. Você precisa aprender a lidar com o seu coração ansioso. No verso de número 10 diz assim: dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Você precisa aprender a lidar com esse coração ansioso.
Precisamos entender que essa é uma questão do coração, onde o egoísmo nos ataca. Antes de ofertarmos algo, a ansiedade nos ataca então depois. Por exemplo, você doou uma quantia importante ou investiu em algo que posteriormente quebrou. O inimigo se levanta contra você dizendo que você não deveria ter doado ou feito então essa situação, e seu coração se torna aflito. Quando devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deve nos trazer aflição ou ansiedade no nosso coração, porque nós só ficamos ansiosos após entregar algo porque nós pensamos que aquele bem nos pertence, sendo que na verdade é de Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Você não pode viver então com o seu coração ansioso. Tem pessoas, que dá algo então na casa do Senhor, doa algo então diante do Senhor e fica ansioso, fica querendo então receber já logo algo. Você não pode fazer isso. Você não dá para ter, você dá porque você tem. Você não ajuda alguém para você ser abençoado, você ajuda porque você é abençoado. Isso muda tudo o contexto. Nós não somos pessoas hipócritas que queremos então fazer algo para ter algo em benefício. Não. Nós então plantamos? Sim. Nós investimos? Sim. Mas nós esperamos que a colheita vem do Senhor, vem dos céus para com a nossa vida. Então você precisa lidar com o seu coração ansioso. Você não pode ser ansioso, você não pode ser ansiosa, você precisa ter uma vida diferenciada nesse processo e nesse projeto. Terceiro, desenvolva um coração generoso. Você precisa desenvolver um coração generoso. Versículo 14: dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 14. Deus quer que sejamos generosos. Nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar. E no critério de Deus sempre será proporcional ao que Ele já nos deu. Quem é o pai ou mãe sabe bem dessa verdade. Uma das primeiras coisas que queremos ensinar aos nossos filhos é compartilhar a comida, os brinquedos e etc. E essa não é uma tarefa fácil, porque as crianças nascem egoístas, elas não querem dividir os brinquedos, elas não querem dividir então as suas comidas de forma alguma, Mas Deus olha para os seus filhos adultos e pergunta: quando você vai crescer e ser generoso como eu? Porque Deus entregou tudo. Deus deu tudo para nós, tudo, absolutamente tudo, para mim e para você. E por isso eu e você precisamos então ser alegres com isso. Um provérbio popular antigo diz assim: o que eu guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Você só vai ter aquilo que você doou. Assim você vai estar ajuntando tesouros no céu. O dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Grave essa frase no seu coração. O dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Não tem nada em teste de mais rigor do que então o dinheiro. Somente pode falar que tem um coração convertido aquele que não é preso ao entregar. A generosidade não apenas suprir as necessidades do povo de Deus, mas também de ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus às pessoas. Ser generoso. Eu teve uma vez que eu estava em uma pizzaria junto com algumas pessoas e estavam dois casais assim em uma outra mesa assim do nosso lado, amigos nossos, e a hora que eu me levantei para pagar então a minha conta da nossa mesa ali, da família da qual nós estávamos ali sentados na pizzaria, esse irmão, esse amigo do lado disse assim para mim: ó, pastor, deu a comanda, você falou assim: paga a minha também. E eu peguei da mão dele na hora e fui então ao caixa para poder então pagar. Aquilo constrangeu de uma forma tão grande, como o ditado popular, quebrou as pernas dele, porque ele jamais estaria esperando isso. As pessoas não esperam a generosidade. Você é uma pessoa generosa?
Você então é generosa com as pessoas que te atendem? Porque quando você agradece, você está sendo generoso. Quando você deixa então um troco para alguém, você está sendo generoso. Quando você faz alguma coisa a mais para alguém, você está sendo generoso. Sabe, as pessoas muitas vezes nos atendem, as pessoas muitas vezes nos ajudam, só que o egoísmo faz a gente pensar assim, ela só está fazendo a obrigação dela. Você precisa ser uma pessoa generosa no seu coração, porque se você for uma pessoa generosa, você vai ter pessoas abençoadas do teu lado cada dia mais. Quarto passo: desenvolva um coração agradecido. Deuteronômio 15:15. Desenvolva um coração agradecido. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que hoje o Senhor teu Deus o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Então, quando você é agradecido, todo mundo que agradece cresce e chega então mais longe. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou e quem Jesus que sem Jesus nós não éramos ou tínhamos então nada, absolutamente nada. Ande sempre na satisfação. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 18. Então, desenvolva um coração agradecido. Seja uma pessoa agradecida pelo que Deus fez para você. Você só consegue entregar quando você então é grato ao Senhor. Deixa eu te dar um exemplo. Quantas e quantas pessoas que gastavam fortunas no cigarro, na bebida, nas drogas, na prostituição, tudo isso nos jogos de azar, tudo isso destruindo o seu corpo, destruindo a sua saúde e destruindo a sua família. E quando ela vai então para a casa do Senhor, ela tem dificuldade para então entregar ao Senhor, porque ela se esquece de onde que ela saiu, ela se esquece de onde que ela foi arrancada. Porque, amados, quando eu e você nos posicionamos no Senhor e sabemos o que Deus fez conosco, Deus nos arrancou do Egito, nos tirou da escravidão. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu fumava, eu era uma pessoa que eu bebia, eu era uma pessoa que eu jogava, eu era uma pessoa que eu tinha vários problemas que me faziam então gastar tanto. Perdia muito, fazia muitos negócios errados e perdia. E hoje Deus tem nos abençoado. Então por que hoje eu não serei então grato ao Senhor? Eu tenho que ser grato ao Senhor, porque à medida que eu entendo quem eu era e quem eu sou hoje, eu falo, poxa, é só o Senhor. Se não fosse Ele, eu não estaria onde eu estou. Ok? Quinto e último passo para nós então encerrarmos esse estudo desse dia. Desenvolva um coração primiciador. O princípio da primícia, da excelência de dar o melhor ao Senhor e dar o primeiro ao Senhor. Deuteronômio 15, 19 e 21 diz assim: separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Porque quando você dá o primeiro ao Senhor e o melhor, Deus abençoa aquilo que fica nas suas mãos. Nunca dê o resto. Nunca deu o resto. Imagine, você gostaria de ir na casa de alguém para almoçar ou para jantar e de repente chegar lá, ter lá uma marmitinha para você do resto da comida de ontem para você comer? Você ficaria então feliz, lisonjeado por estar nessa casa? Claro que não. Geralmente, quando nós convidamos alguma pessoa para comer, almoçar ou jantar em nossa casa, nós falamos assim para ela: por favor, primeiro as visitas. Vai lá, tire então a comida, escolha o que você quer. Não é assim?
Pelo menos é assim na nossa casa. Na nossa casa é dessa maneira. As visitas, então, ela sempre vai tirar então primeiro. E aí, diante dessa situação, quando você então recebe o seu salário, não deixe para tirar por último a Deus. Entregue para o Senhor o primeiro e entregue para o Senhor o melhor. Seja então uma pessoa primiciadora no reino, para que você possa então ser abençoado. O povo de Israel, o povo judeu, ele sempre foi abençoado. Por quê? Porque eles levavam então ao Senhor o primeiro. Eles tinham então as suas crias, a primeira cria eles levavam então a Deus. Eles tinham as suas colheitas, as primeiras frutas eles levavam a Deus, os primeiros grãos eles levavam então a Deus. Era assim que funcionava, e por isso que eles se transformam nessa potência que são mundialmente. Deus deu o seu primeiro ao Senhor e ninguém ganha de Deus. Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Você pode dizer isso comigo? Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Isso então precisa fazer parte da tua vida, certo? Quando você lida com um coração egoísta e a ansiedade, você desenvolve um coração generoso, agradecido e primiciador diante de Deus, ok? Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa frase é uma frase muito linda para a nossa vida. Eu vou repetir para você. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque você já é abençoado ao Senhor. Ninguém pode dar nada do que não tem. Você dá nada de nada é nada. Você só dá porque você foi abençoado. E aí você então, vai estar fazendo isso pelo Senhor. Deuteronômio 28:3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Receba essa palavra sobre a sua vida. Você será abençoado na cidade, você será abençoado no campo. Deuteronômio 28:6, vocês serão abençoados em tudo que você fizer. Glória a Deus, eu serei abençoado. Você será abençoado em tudo o que nós fizermos, porque os abençoados são satisfeitos. Você então é satisfeito? Você vai ser abençoado. Se você é abençoado, você é satisfeito. Você é satisfeito com a sua vida, você é satisfeito com o seu salário, você é satisfeito com a sua empresa, você é satisfeito com aquilo que Deus tem feito e tem colocado sobre a sua vida. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você se encontra nesse momento, mas eu gostaria muito de orar por você e pedir a bênção de Deus para que o seu coração seja um coração de acordo com o padrão de Deus, para viver então uma vida abençoada. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, nesse momento pela vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando nesse estudo, que o Senhor possa os ajudar a desenvolver um coração, meu Deus, alegre, um coração generoso, um coração agradecido, um coração primiciador diante, Senhor, da Tua palavra, do Teu altar. Em nome de Jesus, nós quebramos toda a fortaleza do mal, todo o coração egoísta, todo o mal que tem se levantado sobre essas vidas, sobre essas famílias, nós cancelamos agora em o nome de Jesus e declaramos, Senhor, sobre a sua palavra, sobre o seu propósito, a bênção do Senhor sobre essas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Pai, para todo e todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Prospere essas casas, prospere essas famílias, prospere essas histórias de uma forma especial, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Esse foi o nosso primeiro estudo, então, dessa série de 7 mensagens de uma vida abençoada. E você que deseja, então, deixar a sua contribuição para o Ministério Manancial, você, então, pode estar aí fazendo as suas doações, a entrega do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia. Está aparecendo aí na tela para você a nossa conta bancária. O Pix nosso é o CNPJ do Ministério. Você pode estar aí fazendo então aí a entrega pelo Pix
tá bem? E desenvolvendo esse coração generosa diante do Senhor, tá bom? Pegue o seu celular nesse momento, faça então uma contribuição, pegue sua conta bancária, envie um Pix, faça algo para quebrar essa barreira que muitas vezes está tendo sobre poder então ser generoso, ser generosa diante do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar e na próxima segunda nós voltamos com mais um estudo, o estudo de número 2 dessa série de mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se esse vídeo te ajudou, que você possa, se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, você curta o nosso canal, que você possa então compartilhar essa live, copie esse link e envie para umas 5 ou 6 pessoas, nos acompanhe nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e seja abençoado aqui na família Manancial, tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.